E Leila Pereira passou por perguntas indiscretas na reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras na noite dessa segunda-feira. O conselheiro Felipe Giacondo perguntou se era verdade que José Roberto Lamacchia compraria a SAF do Vasco. A Leila descartou por completo. Ele ainda argumentou, mas Leila, vocês foram viajar para Nova York. Há uma série de notícias do Lamacchia falando que apoiaria o Pedrinho não escondendo a possibilidade de ter a parceria do Lamacchia. A resposta da Leila foi de que isso é completamente mentira e que ela se surpreendeu com o noticiário de que ela e o marido foram a Nova York para fechar com a 777, de acordo com a do presidente do Palmeiras. A viagem se deu a passeio, eles têm uma casa em Nova York há bastante tempo. Só para completar, perguntaram, aí ela disse também que seria um enorme conflito de interesses se o Lamacchia comprasse a SAF do Vasco, tendo ela como presidente do Palmeiras, tá? Então a Leila descartou por completo essa ideia. Não temos um dia de paz, Pablo da Rabisco 23, concordo plenamente com você, meu amigo, mas só piora. E por quê? Talvez o torcedor que comemore a saída de A, B ou C, eu não entendo se é a comemoração da saída ou da volta do modelo, porque é isso que nós estamos agora discutindo, senhores. Quando o sócio do Vasco foi para a AGE, para a Assembleia Geral Extraordinária, e disse o seguinte: não quero mais este modelo associativo, comandando o futebol. Vamos mudar para o modelo SAF. Vai ser a SAF associativa. E Joel Júnior, eu tenho uma grave impressão, será que eu posso usar essa expressão? E tem gente que não entende o que vou falar, mas eu tento falar. Eu tenho a sensação, gravíssima, vamos botar assim, de que o Vasco será a primeira SAF a falir. Por quê? Empresas podem falir. Podem falir. Clube não. Clube continua aberto, com as suas dívidas horrorosas. Então, assim, o que nós estamos fazendo, o modelo associativo comandando a SAF, tem tudo para dar errado. O torcedor do Vasco deu um basta nesse modelo de gestão. E por quê? Obrigado, Bruno. Obrigado, Multiverso, a todos aqui. Quem votou? Tá aí o Marcelo Longo. Votei pela SAF e tenho a sensação de ter sido enganado. Porque é exatamente isso. O sócio do Vasco hoje, acabou de ser enganado. Quando a SAF entra para assumir, o associativo entra para assumir a SAF. Ninguém está falando da 777. Quem está falando da 777 aqui, cara? Agora, quando você coloca o gestor do clube para comandar a SAF, o que mudou? É a pergunta que eu faço para você, torcedor. O que mudou? O que mudou? A 777 ferrou a SAF. Concordo, Rodrigo. Fez muita lambança. Tem acertos também. Mas olha só. Você tira o sócio. Aí você começa a mexer em toda a estrutura. É muito grave. É muito grave. Quando numa empresa, não importa qual é a empresa, no caso, a nossa. Quando a empresa, o CEO e a CFO, ou seja, os dois comandantes, largam. Ó, esquece. Rodrigo Cardoso, o modelo associativo nos levou a quase falência. E o meu medo é exatamente esse. Que o Pedrinho, de ídolo, vire um vilão. Olha os personagens que nós começamos a elencar. Vamos subsidiá-los, vamos pagar para esses caras que estariam no associativo de graça. É isso. Se falia por conta da escolha da empresa, não do Pedrinho, Celso, aí que há um erro muito grave nessa avaliação. Por quê? O Vasco Associativo não tem capacidade de gerir o clube. Cara,
é só pegar. Vou fazer uma pergunta simples para você, torcedor. Simples para você. Simples. Cadê o balanço que não foi apresentado até hoje do Vasco? Esse modelo do Bayer, Beto, só se aplica porque lá é uma outra realidade. Pô, Fábio, mas é uma nova gestão, outra mentalidade. Tem certeza? Tá bom. Rogério, depois eu vou te mandar um e-mail, já tô com a tua camisa, tá? Não acho que tenha outra mentalidade. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Pô, mas o que mudou? Com ou sem SAF? Gastaram milhões e Não, peraí. O Vasco sem SAF não gastava milhões, endividava-se de milhões. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A SAF pagou, tanto que ontem, e poucas pessoas tiveram acesso a isso, os conselheiros que participaram, e aí fui conversar com vários conselheiros que participaram da reunião de ontem, e todos me disseram o seguinte: a apresentação do Marco Schroeder do Conselho Fiscal do Vasco foi muito clara em vários pontos. Alerta máximo ligado. Máximo ligado. Máximo ligado. Só que, torcedor, tinha 80 milhões em caixa em dezembro. Gastaram ao longo do primeiro semestre. E agora? Cadê o dinheiro? Só que Brave Diamond, a 777, continua sócia do Vasco. Nenhuma chance do Edmundo ser CEO, nenhuma chance. Nenhuma chance. Só acho, torcedor, que nós, vascaínos, não queríamos mais o modelo associativo comandando o futebol. E o que mudou? Nada. O que mudou na SAF? Cara, uma SAF que ainda não tem 2 anos de vida. E na apresentação ontem do Marco Schroeder, ele foi muito claro. Muito claro. Todos nós sentimos, não só os adversários, filho Gomes, muito obrigado. Você conversa, e assim, gente, o que eu trago para vocês são informações, conversas com quem eu tenho do mercado, com quem eu converso a respeito do que acontece dentro do Vasco, pessoas de mercado. Gente, eu acabo de receber uma mensagem aqui de uma pessoa de dentro do futebol do Vasco, que eu só vou me pedir, só vou permitir. Ó. Me fala assim, irmão, que clima que tá aqui no Vasco, dentro do CT. Um outro executivo da área corporativa me manda uma mensagem aqui que eu mandei o link do nosso vídeo e falou assim, estão certíssimos os dois. Eu já teria feito isso antes. Cara, isso é muito preocupante mesmo. Porque eu estou vendo o passado de volta. Ou a música do Cazuza se aplicar ao Vasco. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, mas no Vasco para. Ah, mas já vão tarde. Perfeito. Não deram resultado. O sócio tira o CEO e a CFO. Só que não foi isso que aconteceu. Não foram mandados embora. Eles pediram demissão. E por que pediram demissão? Porque viram que não há mais governança na SAF. O sócio que assumiu todas as funções e de forma solitária, porque ele conseguiu na justiça retirar o outro sócio, e aí continua uma briga, ele está mandando. Quando tem um CEO, uma CFO para tocar. E em um mês, até agora, nada foi feito. Nada foi feito.
preocupante, torcedor. Muito preocupante, porque hoje mesmo conversei com pessoas do mercado financeiro e que me disseram o seguinte: ô Azevedo, quem vai comprar o Vasco? Ninguém. Paixão da Gama, maneira 777 depositar e querer tirar. Ué, querer não pode querer. E sabe por que não tirou, Paixão da Gama? Aí é uma informação que eu vou dar para vocês. Porque o Lúcio Barbosa, no primeiro ato dele, quando assume como CEO, na vaga do Luiz Melo, ele institui o seguinte: nenhum empréstimo sai da SAF do Vasco da Gama sem aprovação unânime do Conselho. Porra, Azevedo, mas como era antes? Eu explico para você. Ela era feita de forma da maioria. Conselho com 7. 5 da 777, 2 do Vasco. Se a 777 quer o dinheiro, como é que faria? Maioria. Mole, os 5 votam a favor e engole os 2. Lúcio, vascaíno, falou o seguinte: não faz, só com maioria, só com unanimidade. Não saiu, Fábio Afonso. Não saiu. O empréstimo que saiu foi anterior, de 5 milhões de dólares pagos, mas ainda falta pagar a questão envolvendo os juros dessa operação. Então, Azevedo, o que fazer? Por exemplo, o Nélio Araújo fala assim: tá bom, Azevedo, o Jorge Salgado era do mercado financeiro, deu no que deu. Legal. Ele aportou quase 30 milhões de reais no Vasco. Ninguém fez isso. Ele trouxe a possibilidade de uma empresa pegar as dívidas do Vasco e assumir, tocar o barco. Porra, a SAF é medíocre. A empresa tá quebrando. Tá não, Denis. Não tá não. Não tá não. Mas ela vai quebrar. Ela vai quebrar. Qual é o currículo? Qual é o currículo de qualquer um que esteja hoje no associativo que possa fazer frente ao currículo empresarial dessas duas pessoas que pediram demissão hoje? Me digam. Obrigado, Rogério. Me digam. Foi a gestão do Melo, exatamente, que deu o empréstimo. Não tem nada a ver com o Lúcio. As pessoas esquecem isso. Se sou empresário com bala na agulha, hoje eu não investiria no Vasco. Desculpe, mas você investiria, Azevedo? Walter, nesse modelo, não. Júnior, desculpa. Os mesmos que estão discordando de mim, daqui a pouco vão dizer: porra, o Fábio avisou. Claro, porra! Claro! Tá bom, fechado com o Pedrinho, fecha com o Pedrinho. Cara, o que está sendo feito no Vasco é um absurdo. É um absurdo. Mas, então, torcedor, vamos aguardar. Ninguém está falando aqui, ô Marcelo, deixa de ser bobalhão, da empresa. Alguém falou isso? O que está sendo dito é que o sócio do Vasco foi enganado. Foi enganado. Porque o associativo foi expulso da administração. Expulso da administração do futebol. Mas arrumou um jeito de entrar. Tá bom? Essa SAF já deu. Então já deu, acabou. Vamos falir, vamos descontinuar a SAF e voltar para o associativo. O que a 777 não cumpriu até agora, gente? Vamos lá. Cara, eu torço, mas eu não vejo. Eu vejo é só conversar com as pessoas do mercado, gente. Se você, torcedor, tiver uma informação, um bate-papo com alguém, você vai ver. Conversem com alguém. Nós temos aí, talvez, alguns meses ainda de vida financeira. Por quê? A Betfair aportou um dinheiro, tem ainda um resquício que vem da Liga de 40 milhões, mas ontem o Marcos Schroeder, que é do Conselho Fiscal, indicado
Ildefonso, você é um grande idiota em afirmar isso, né? Mas você poderia provar isso judicialmente. Mas eu não vou perder o meu tempo, porque as suas calças não devem valer o seu comentário. Mas vamos lá. O que eu quero dizer para você é o seguinte, torcedor. Dito pelo Marco Schroeder, o Vasco até setembro tem receita. E depois? Faz o quê? O campeonato começa a funilar. Faz o quê? E aí? Faz o quê? Fábio, você concorda que a SAF não era para tirar R$1 do clube e se investir? Não importa se for 85 milhões. Samurai, é normal empresas que fazem parte de outras companhias, que eles chamam de intercompany, fazer operações entre elas. Não é nada normal. O que é anormal, e aí foi um grande erro, gravíssimo inclusive, é não ter passado pelo conselho. Ou, como era antigamente, por maioria aprova. Aí não. O associativo sempre ficava com o Pires na mão. Que a 777 pede o empréstimo, 5 votos a favor, 2 contra, levam. Agora não. Por ordem do CEO, que agora vai mudar, que é o Lúcio Barbosa, somente por unanimidade. Meu amigo Luiz Durão, agora chegará o Juninho Pernambucano, CEO, e o Evaí para CFO. Daqui a pouco teremos um time para entrar em campo, só com o administrativo da empresa. Verdade. Aliás, aqui, quem não perdeu, tá aqui, o bate-papo. 3 conselheiros que leram o contrato dos 15 que aprovaram, inclusive, né? O Vasco está quebrado? O associativo, sim. Por isso, virou SAF. Levem para si, urgente. Legal. E se for? E gerar dinheiro? Me explica uma coisa, ô Fábio. E depois do aporte, o que aconteceria com o Vasco? Sendo que os gastos que supostamente teve o Vasco, o time só piorou. Vamos lá, são discussões diferentes, né, William? Mas a gente pode elencar. Gastamos mal 200 milhões de reais? Gastamos. Mas tínhamos para gastar. Gastamos mal. Perfeito? Perfeito. O que seria depois dos aportes acabarem? A SAF teria que ser autossustentável. O caminho que estava sendo tomado não era esse. Então, os sócios teriam que ter tirado o CEO a CFO já há algum tempo. Por que não o fizeram? Apertaram para eles pedirem para sair? Foi a melhor medida? Absurdo seria manter essa 777. Acorda, Fábio. Tá se perdendo esse... Não tô... Cara, o que vocês não entendem é que eu não tô defendendo a 777. Desculpa, eu quero que ela se foda. Mas ela tá pagando e está sob contrato. A gente não pode tomar uma medida com o fígado, porque isso vai custar. Gente, como é que foi rompido o contrato com o Bank of America? Que o Vasco paga até hoje o prejuízo. Fizemos igualzinho. Essa é uma sensação que eu tenho também, Bruno. Triste sensação, porque a gente achou que tinha se livrado. Salve, Vascaíno. Ficamos com um giro de notícia aí, falando tudo sobre o Vasco da Grama, sobre a Leila Pereira, o esposo dela, e também ficamos com 2 atletas aí que não vai jogar, sobre conclusão, várias coisas aí que tá acontecendo sobre o Vasco. Mas antes de tudo, se inscreve no canal aí, ativa o sino para ter as notificações e compartilhar com todos os vascaínos pra gente tá sempre botando aí as notícias aí, e o YouTube tá recomendando para geral. Valeu, minha família. O próximo jogo aí que a gente vai vir aí, a gente vai buscar tanta vitória aí como sempre, e deixa aquele like aí para o YouTube tá conhecendo aí e recomendando todos os vídeos para vocês aí. Valeu, minha família, até o próximo vídeo. E hoje tem um jogo do Vasco aí, e vamos pra cima pra gente tá recuperando a derrota que ficou pra trás. E pai vai fazer uma falta hoje nessa partida. E qual a escalação do novo treinador do Vasco? Deixa no comentário aí o que vocês acham aí. Se tem que trocar, se tem que ser o mesmo, pra gente ficar ciente de tudo aí.
Valeu, um abração, até o próximo vídeo.